Quando o sol Bom dia, galerinha do terceiro ano. Vamos falar sobre blocos econômicos, mas não vamos falar sobre os tipos de blocos, né? Eu tinha trabalhado com vocês os blocos econômicos por níveis de integração, mas agora eu vou explicar os blocos, né? Na verdade são muitos blocos, mas eu vou trabalhar com vocês os principais, aqueles que mais caem no Enem, aqueles que mais caem nos vestibulares. Então nós temos aqui, por exemplo, o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA ele é criado em 1993, mas só entra em vigor em 1º de janeiro de 1994. Eu tenho Estados Unidos, Canadá e México que integram esse bloco. E esse bloco é uma zona de livre comércio, né? Eu tinha falado em outra videoaula. Não há interesse nem dos Estados Unidos nem do Canadá de fazer mais do que isso. Porque se eu fizer uma liberação de pessoas, né, o México é pobre, então pode haver deslocamento dos mexicanos para os Estados Unidos principalmente, né? Vocês viram aí nos últimos noticiários que o Trump queria inclusive aumentar o muro, né? Fazer um muro muito maior naquela divisa para que os mexicanos não passassem ali para os Estados Unidos. Eu tenho uma finalidade aqui do bloco, eliminar barreiras alfandegárias entre os países membros, ou seja, eu vou eliminar taxas de importação de um produto de um país para o outro, ou seja, é vantagem para os 3 países a estarem no bloco. Só que eles estão revisando esse bloco, né? Em 2018, os Estados Unidos, o Canadá e o México sentaram e eles criaram uma nova sigla. Em 2018 criaram essa sigla, USMCA. Eu tenho Estados Unidos, Canadá e México, né? E esse bloco vai ser revisto a cada 16 anos. Todos os acordos vão ser revistos a cada 16 anos. Por quê? Porque anteriormente o NAFTA não tinha tempo. Os acordos existiam, não existia tempo para revisão. Então agora, a cada 16 anos, eles vão revisar o que deu certo, o que não deu certo. Vamos para o próximo, Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Esse mercado, ele é uma união aduaneira, apesar do nome. Ele tem esse nome Mercado Comum do Sul porque ele quer ser um Mercado Comum do Sul, mas ele não é. E ele é criado em 91, Tratado de Assunção, no Paraguai, onde eu tenho os países membros Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses são os países membros do bloco. E eu tenho os membros associados, Venezuela, Chile, Bolívia, Colômbia e Equador. Eu coloquei um asterisco aqui na Venezuela, porque a Venezuela, desde 2016, ela está fora do bloco, né? Porque a Venezuela passa por um processo, né? Uma espécie de ditadura, então não é aceitável, né? Que ela esteja dentro do Mercosul. Então o objetivo dele é o quê? Virar um mercado comum. Ele até tem algumas liberdades, né? As pessoas podem se deslocar de um país para o outro dentro do Mercosul, mas ainda precisa, para ser um mercado comum, o mais importante é a liberação também de capital. Então eu precisaria que as moedas desses países circulassem dentro do bloco. Por exemplo, o real iria circular tranquilamente na Argentina, ser aceito, né, no bloco, ser aceito lá na Argentina, ou seja, a gente teria aí um mercado comum. Mas isso possivelmente no futuro pode ser que aconteça. Outro bloco econômico bastante importante é a PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ou seja, todos os países que estão banhados pelo Oceano Pacífico entrariam nesse bloco. São 21 países. Esse assunto está na página 77 do livro de vocês. Depois vocês dêem uma olhada lá nos 21 países. Para você ter ideia, nesse bloco, eu tenho Estados Unidos, China e Japão. Os 3 países mais ricos do mundo estariam dentro desse bloco. Então, é um bloco que a ideia desse bloco é a criação desde 1989, né? A ideia dele foi em 1989 a criação, só que ele só entrará em vigor em 2020. Dificilmente, né? Até por conta também dessa pandemia, ele vai entrar em vigor. Mas mesmo antes da pandemia já se esperava que poderia ser que ele não entrasse em vigor. Por quê? Porque qual era a estratégia do bloco para ele entrar em vigor? É que os países ricos, desde 89 até 2020, eles teriam esse tempo todo para ajudar os países pobres a ter um certo grau de desenvolvimento. Quando todos os 21 países tivessem um certo grau de desenvolvimento, o bloco entraria em vigor. A ideia desse bloco, pessoal, é uma área de livre comércio, tá? Então é uma área de livre comércio. Esse bloco, se ele entrar realmente em vigor, ele é um bloco muito forte, muito heterogêneo, porque eu tenho Ásia, Oceania e América dentro desse bloco.
eu tenho 54% do todo o PIB mundial, o Produto Interno Bruto, estaria dentro desse bloco, e 40%, quase que 39 ponto alguma coisa, 40% dos habitantes do planeta. Então, é um bloco realmente muito forte. Se chegar a entrar em vigor, vai ter muito peso no mercado mundial. Outro bloco bastante importante é a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Está aí na página 78 do livro de vocês. Criado em 91, tá? Aí veio a criação quando houve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O URSS perde a Guerra Fria. A dissolução eram 15 países, né? Esses 15 países formariam um bloco, mas 3 países quiseram ficar de fora do bloco. Então são 12 países, na página 78 você encontra, né, lá a relação de países. 3 países quiseram ficar de fora do bloco, que são as repúblicas bálticas, né? O que são as repúblicas bálticas? É o mar da Alemanha. Estônia, Letônia e Lituânia quiseram ficar de fora desse bloco. Qual é o objetivo? Trocas econômicas, né? Trocas comerciais entre os países, um livre comércio aí entre os países. Qual é o problema, né? Quais são os problemas aí desse bloco, para esse bloco não dar tão certo? Porque eu tenho divergências entre Rússia e Ucrânia, principalmente pela disputa de uma região chamada de Crimeia. E aí a gente vai ver mais na frente, porque a gente vai depois, lá no capítulo 7 do livro de vocês, a gente vê todas essas situações aí do mundo de luta por regiões, tá? Outro bloco importante é SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou seja, da África do Sul. Está lá na página 79, lá você vê a relação de países que compõem, né, são 15 países, essa associação é criada em 92. Qual é a ideia desse bloco? Cooperação econômica da região sul do continente, né, esses 15 países aí se ajudarem, e o grande objetivo é ser um mercado comum, tá? Então, é o mesmo objetivo lá do Mercosul, reduzir tarifas alfandegárias entre esses 15 países, criação de uma TEC, ou seja, passar lá pela União Aduaneira, por isso que ele vai subir até o 3º degrau. Só que esse bloco, ele também pensa algo a mais. Diferente dos outros blocos que pensam mais nos aspectos econômicos, esse bloco, por ser da África, e a África é muito pobre, ela pensa também nos aspectos sociais, que é redução ou eliminação da pobreza, combate à AIDS e busca da paz, né? Muitos países africanos vivem em guerra, né? Vivem em brigas tribais, né? Então a ideia é que seja estabelecido a paz nessa região. Pessoal, e aí eu deixei por último, né, o bloco mais importante, o bloco mais poderoso do mundo, que é a UE, União Europeia, né? Eu coloquei aqui o símbolo do euro, né, que significa aí uma das moedas mais importantes aí do mundo, tá? Esse bloco, ele é o mais antigo, tá, de todos. Ele começa aí no fim da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho o primeiro nome que esse bloco recebeu foi SECA, Comunidade do Carvão e do Aço. No início, esse bloco só tinha 6 países, né? Foi um início, foi uma primeira ideia. Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A partir de 57, eu substituo essa sigla SECA por CEE, Comunidade Econômica Europeia, onde eu tenho mais países começam a entrar no bloco, e aí aos poucos, né, outros países foram entrando até a gente chegar nos nossos 27 membros hoje, né, 2020. Até o início desse ano nós tínhamos 28 países, até que a Inglaterra, o Reino Unido, saiu do bloco, né? O Reino Unido começou o processo em 2015, 2016, uma saída que a gente chamava de Brexit, né? É onde eles queriam sair do bloco. Esse bloco econômico ele dá muita liberdade de um país, de pessoas irem para outros países, né? E aí o Reino Unido, muito tradicional, né? Vocês sabem que lá tem reis, príncipes ainda, eles têm essa tradição. Então eles não queriam abrir tanto, né? Então eles acharam melhor continuar, né, fechados. E aí foram feitas várias discussões e acabou que a Inglaterra, no início desse ano, realmente saiu deste bloco econômico, tá? Mas esse bloco tem o maior número de membros, né, apesar de ter perdido 27. É o mais bem sucedido dos blocos, é o bloco mais poderoso. 19 países estão na zona do euro, ou seja, utilizam apenas o euro como a sua moeda principal. E ele é um mercado comum e é uma união econômica e monetária. Ou seja,
ele é um bloco completo. Esse bloco, ele é o mais importante do mundo na atualidade. Todo esse conteúdo que eu dei nessa aula, você encontra na página 72 a 79 do seu livro. Na página 72 e 73 você encontra a União Europeia. Espero que vocês tenham compreendido, mas isso aqui é um auxílio, é uma ajuda. Façam a leitura do livro, né, porque isso vai lhe ajudar a se aprofundar. Fiquem em casa, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, lavem as mãos, usem máscaras, isso tudo vai passar, já já a gente se encontra de novo e um beijo a todos e bom dia.